Olá pessoal que nos acompanha aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Gabi a gente vai trazer uma dica imperdível para vocês. A gente vai falar sobre expressividade no livro A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator, do Renato Ferratini. Vem com a gente! Para quem não conhece o Renato Ferratini, ele é um dos grandes escritores do Lume. Conhece o Lume, Gabi? O que é o Lume? O Lume, ele é um grupo de teatro aqui de São Paulo que ele foi formado na Unicamp. Então, por exemplo, muitas pessoas que saíram da Unicamp, vários estudantes, diretores, dramaturgos, formaram esse grupo que chama Lume. Tá. Tudo bem? E isso há alguns anos atrás, ele é Isso, recente? sim. Não, ele já está há um tempo aí no Brasil, o Lume. E eles têm uma pesquisa muito específica sobre técnicas de você não interpretar para representar no teatro. Tá, isso é um assunto um pouco polêmico. É um assunto um pouco polêmico, Porque Pode falar. é um assunto um pouco polêmico, porque representar e interpretar é um assunto que a gente vê as pessoas pesquisando e tentando descobrir isso há anos. Com certeza. A gente tem quem? Stannis que tentou isso. Grotowski, o Decro, pra quem não Gente, conhece o Decro, O João, O João. a Gabi, vários grupos de teatros que estão hoje na cena de São Paulo. Muita gente tem essa pesquisa, posso dizer assim. Sim, e aí primeiro a gente tem que começar a pensar o seguinte, qual que é a grande diferença entre interpretar e representar? Vários cabeções do teatro estão tentando resolver isso aí, mas o que na verdade o que eles estão querendo é justamente buscar uma forma de uma representação viva no teatro e não uma imitação da vida nos palcos. Polêmico. Interessante. Gosto. Muito bem. E para começar, eles vão falar aqui no livro de uma ideia que chama pré-expressividade, que é o antes de você começar a ser expressivo. O que seria a pré-expressividade? É justamente a busca do como. Como que você consegue chegar no caminho da representação? Ou seja, as suas técnicas vocais, os exercícios de corpo. Enfim, a gente pode pensar que existem muitos e muitos caminhos por aí, Sim. certo? E que todos eles vão, de uma certa forma ou de outra, se intercruzar em alguns pontos ou outros, tudo bem? Sim. Mas a grande ideia é que justamente você vai pesquisar aquilo que mais funciona pra você, aquilo que mais gera um resultado interessante pra sua expressividade no palco. É uma coisa um pouco pessoal, né? Com Única, certeza. porque talvez o que funcione pra mim não funciona pro João e vice-versa. E nada é descartável. Tudo que tem aqui é válido. Tanto Exatamente. deles quanto dos que a gente falou que vem estudando isso há anos. Exatamente. Stannis, Grotowski e mais N pessoas. Sim. Uma coisa que eu achei muito bonita, assim, é uma ideia, que eles vão falar que na hora eles falam aqui no livro, que a hora da representação é a hora que o ator se doa para o público. Olha que bonito isso. Então eles vão falar assim, pra você representar ativamente, né, com vida, você precisa ter alguma coisa pra você doar pra quem te assiste. O que é muito real. E pra quem está no palco se doando é sensacional. Exatamente. Um outro ponto que eles vão começar a falar sobre a expressividade é uma coisa que a gente estuda muito nas escolas, só que nem sempre a gente entende muito bem o que é a ideia de ação física. O que você entende por ação física? Ação física é um assunto também um pouco polêmico. Polêmico. A gente estuda há anos e anos, e aí você faz o quê? O que você entende sobre ação física? Não entendo. Mas é uma coisa muito interessante, porque são coisas que a gente escuta por anos, e a cada vez você tem uma definição. Tipo assim, não é que vai mudar 100%, mas você entende a cada vez que você estuda e que você vai fazer as suas pesquisas e vai colocar isso no seu corpo, cada vez você reentende aquilo, sabe? Sim, e com vai certeza. acrescentando e tudo vai mudando. Então é uma coisa que a gente estuda pra sempre. Sim, com certeza. O Grotowski, ou Grotowski, se você falar polonês, o Grotowski, ele vai falar o seguinte, que a ação física, ela vai ser sempre aquilo que nasce da coluna e que depois ela vai passar para o resto do seu corpo. Então uma ação física verdadeira é aquilo que nasce da coluna vertebral. Legal, né? Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Diferente, né? E o Etienne Decaux, pra você que fala francês, ou Decroux, né? Os brasileiros alguns falam, que é o conhecido como pai da mimesis, ou pai da mímica, ele vai justamente reforçar essa ideia, falando que uma ação verdadeira, ela sempre nasce de dentro e ela vai passando para os membros, os braços, as pernas e a cabeça, a completude do corpo, depois.
Falando de ação física, eles vão definir a ação física com alguns pontos específicos que precisam ter para você chegar nessa ação verdadeira no palco. O primeiro ponto deles é a intenção. O que é a intenção? A intenção é a vontade de fazer alguma coisa. Ok. Um exemplo que eles dão muito legal no livro é, por exemplo, assim, é um exercício que você vai pular. Só que você prepara para pular e na hora de pular você não pula. É a intenção do pular. É a intenção do pular. Que é muito legal. Que é muito legal. E aí ele fala que toda ação verdadeira precisa ter uma intenção, certo? Que ela tem um objetivo fora do externo, né? A gente vai falar aí de objetivo, é uma questão mais do Stanislavski. Mas se a gente for pensar na ideia da intenção, é justamente que tudo que você vai fazer em cena está direcionado para alguma coisa. Nada acontece simplesmente porque aconteceu. Beleza? O segundo ponto que eles vão falar é o que eles vão chamar de Elan. E Elan significa energia vital. Calma, se a gente fosse falar sobre energia vital, a gente ia ficar uma meia hora aqui só trazendo referências sobre energia vital, ocidental, oriental, várias ideias sobre o que é energia vital. Ok. Tudo bem? O que a gente precisa entender aqui, hoje, é que energia vital é aquilo que move você enquanto ser humano. Na vida. Na vida. Energia vital é o que te move como ser humano. Ok, beleza. Tudo bem? Tudo. Então beleza. Tudo certo. Tudo certo. O terceiro ponto que a gente vai falar é o impulso. Isso é uma ideia muito legal. O impulso eles vão falar que é o seguinte, é uma energia, é uma coisa que você joga de dentro pra fora. É o que te impulsiona a fazer. É o que te impulsiona a fazer. O Grotowski, ele vai falar que é o momento exato antes do movimento acontecer. Sim. Certo? Então assim, ele vai definir esse impulso como a ação que está acontecendo dentro do corpo, logo antes de começar a acontecer lá fora. Ok. Então, é como se viesse primeiro da intenção. A intenção de fazer algo. A intenção de fazer algo. Que está movida pelo e ela. E aí você vai pro impulso, pá. Isso, para impulso para chegar ao movimento. Entendi. Tudo bem? Ok. Boa. O Eugênio Barba, ele vai chamar o impulso de Sats, o Decaux vai chamar de espasme e o Meyerhold vai chamar de predigra. Ó, falei certo. Mas é predigra. Mas é impulso. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Gente, é mais fácil impulso. E tá todo mundo falando ali sobre a mesma coisa. Beleza? Sim, beleza. E o último ponto da expressividade é o famoso movimento, que é você chegar a consumar o movimento de fato. Sim. Uma pessoa que a gente indica muito aqui no Teatro Scala e que é muito estudada aqui no Brasil, se a gente for parar para pensar, é o Rudolf van Laban. Ele vai classificar o movimento em algumas etapas. Ele classifica o movimento entre tempo, sendo esse tempo rápido ou lento. Ok. Ele vai classificar esse tempo entre fluência, seja ela livre ou controlada. Tudo bem? Ele vai classificar esse tempo em espaço, seja ele direto ou indireto. E tem só mais um. E ele vai classificar a força, sendo ela pesada ou leve. E aí as combinações delas, ele vai dar um nome para o movimento. Por exemplo, o socar, ele é um movimento direto, rápido, com uma força pesada. Sensacional. E fluência controlada. Você consegue fazer essas... não é uma seleção, né? Você consegue... Uma sistematização do movimento. Isso, de todos os movimentos que você faz. Sim. Legal, né? Gente, teatro é complicado. Não é assim um negocinho sobe no palco e decora texto, não, viu? Muito bom. Você tem muita coisa pra estudar e pra entender quando você acha que tá indo num caminho que você fala, ai, agora eu entendi, vem alguém aqui, ó, um novo que você descobre na jornada pra você estudar mais um pouquinho e fazer e desfazer tudo aquilo que você já viu. Com certeza. E é legal a gente pensar que, por exemplo, assim, isso quebra um pouco a ideia de que só faz teatro, só faz peça, cena, qualquer arte, quem tem talento. Porque se existe um caminho sistematizado de você estudar, você pode estudar e se dedicar. O que pode acontecer é, às vezes, funcionar melhor de uma forma ou de outra pra você. Mas isso é muito pessoal. Exatamente. Tudo bem? Dentro desse livro existem muitos outros pontos que eles vão falar, mas a gente achou interessante começar por esse para indicar para vocês. Se interessou bastante pelo livro ou por nós? Se interessa também. Segue a gente em todas as nossas redes sociais. No Instagram, @Teatro em Escala, no nosso blog, teatroemescala.com. Segue também os nossos produtores, o querido Pedro e o querido Vinícius, que são da produtora Lebre. São incríveis. @Lebre Produções. São muito legais eles. E você também pode ouvir os nossos podcasts
no Spotify, no Deezer e em todas as outras plataformas de podcasts que a gente tem disponível no Brasil. É só procurar Teatro em Escala que você vai encontrar a gente lá, ok? E as nossas informações e as redes sociais vão ficar na descrição desse vídeo. Beijo. Tchau, até a tchau. próxima.